O que seria considerado promiscuidade? Promiscuidade é um tema polêmico e muitas vezes cercado de estereótipos e julgamentos sociais. Porém, afinal, o que caracteriza uma mulher promíscua? Será que frequentar baladas, ter tatuagens, dançar de forma sensual, ingerir bebidas alcoólicas são realmente sinais de promiscuidade? Ou será que esses rótulos são apenas construções sociais usadas para controlar o comportamento feminino? Temos que entender que a gente não pode generalizar, embora esses tipos de usos e costumes, esses comportamentos se identificam e caracterizam que a pessoa é promíscua. Porém, vamos analisar sem generalizar. O que é ser promíscua? De maneira geral, a palavra promíscua se refere a alguém que tem múltiplos parceiros sexuais, sem um vínculo afetivo profundo, alguém que vive na prostituição. No entanto, essa definição se tornou um rótulo que muitas vezes é aplicado de forma injusta, especialmente contra mulheres que simplesmente escolhem viver suas vidas com mais liberdade. Na sociedade, a ideia de promiscuidade feminina é usada para criticar comportamentos que fogem do padrão tradicional, e muitas vezes com muita razão. Uma mulher que gosta de festas, que se veste de forma sensual, que se expressa com liberdade e que não se preocupa com o julgamento alheio, pode facilmente ser chamada de quenga, fácil ou promíscua, mesmo sem que a sua vida íntima corresponda a essa ideia. Agora vamos falar dos comportamentos associados à promiscuidade. Muitas pessoas acreditam que certos comportamentos indicam se uma mulher é promíscua. Vamos analisar alguns deles. Primeiro, ir a baladas e festas. Uma mulher que gosta de sair à noite e curtir festa pode ser vista como fácil. Porém, será que isso realmente significa que ela tem muitos parceiros sexuais? Baladas são lugares muitas vezes de diversão, embora eu discorde em parte, pois nem sempre é diversão. Há bastante violência e também imoralidade sexuais que são praticadas nesses lugares. E o fato de uma mulher gostar desse ambiente não significa necessariamente que ela tenha uma vida sexual desenfreada. A gente tem que ter o equilíbrio, porém, há muitas que sim, frequentam esses lugares e têm uma vida promíscua. Segundo, usar roupas sensuais. A maneira como alguém se veste pode ser vista como uma forma de expressão. No entanto, na mentalidade de alguns, uma mulher com roupas curtas ou justas é imediatamente julgada como promíscua. Curiosamente, um homem sem camisa na praia ou com roupas justas na academia raramente recebe esse mesmo julgamento. Porém, isso é uma questão também da diferença dos julgamentos do homem para a mulher. No caso da mulher, como é mais fácil dela ter parceiros, é necessário ter a questão do pudor e do respeito com si mesma. Agora vamos falar de um terceiro ponto, que é a questão da tatuagem. Durante muito tempo, tatuagens foram vistas como um símbolo de rebeldia, e muitas mulheres com tatuagens eram rotuladas como ousadas ou fáceis. Porém, será que a arte no corpo realmente define o caráter de alguém? Pode ser que sim ou pode ser que não. Depende muito do propósito que a pessoa faz a tatuagem, pode ser por rebeldia ou não. A gente vê muito esse cenário em atores, ou melhor, atrizes de filmes eróticos, pornográficos adultos. Boa parte delas têm tatuagens. Tatuagem muitas vezes é uma expressão de rebeldia a favor da sexualidade, porém a gente não pode julgar que necessariamente todas possam ser assim devido a isso. Não é uma coisa certa julgar que uma tatuagem no corpo possa definir o comportamento e a personalidade de uma pessoa. Outro fator também que a mulher é julgada de maneira como promíscua é a questão da dança de forma sensual. Dança sempre foi uma forma de expressão, desde os tempos antigos. Ritmos e movimentos corporais fazem parte da cultura humana. Porém, se uma mulher dança de forma sensual, logo é rotulada como quenga. O curioso é que muitos homens adoram assistir a essas danças, porém ao mesmo tempo julgam as mulheres que fazem. Quinto é a questão das bebidas alcoólicas. O consumo de álcool também é um fator que pesa no julgamento de uma mulher. Uma mulher que bebe é frequentemente vista como descontrolada ou fácil, enquanto os homens que bebem são apenas divertidos ou bons de festa.
Essa diferença de julgamento mostra o duplo padrão que existe na sociedade. Agora vamos falar do rótulo da promiscuidade e o controle sobre as mulheres. Se analisarmos bem, percebemos que a ideia de promiscuidade feminina está muito mais ligada ao controle sobre as mulheres do que qualquer comportamento real. Homens podem ter múltiplas parceiras e ainda serem admirados como garanhões. Já as mulheres, se tiverem a mesma liberdade, são condenadas. Isso eu já falei também em questão no outro vídeo, sobre a questão das mulheres terem mais facilidade, quando o homem, no caso, para conquistar uma mulher, ele precisa ter atributos como boa conversa, estar bem alinhado, ter boa condição financeira, carro e etc, ou até mesmo a questão da aparência. As mulheres, no caso, não precisam e não necessitam tanto desses atributos para conseguirem homens. Então, no caso, quando o homem consegue conquistar várias mulheres, é um mérito por questão de ele conseguir conquistar. Já a mulher não há muito mérito, por isso que a mulher tem que ser valorizada e se valorizar. Quando ela fica assim com vários parceiros, ela é considerada promíscua devido a esse contexto que existe. A questão principal não é o comportamento em si, mas sim o julgamento imposto sobre as mulheres, que define o que é promiscuidade, porque a liberdade feminina talvez seja um pouco diferente. No final das contas, o rótulo de promiscuidade é subjetivo e depende da visão de cada um na sociedade. O que em um país pode ser visto como normal, em outro pode ser considerado errado. E muitas vezes o que realmente incomoda não é a vida pessoal da mulher, mas sim sua liberdade de escolha. Se uma mulher decide viver sua vida sem medo dos julgamentos, isso é um problema dela e não da sociedade. Afinal, cada um é responsável por suas próprias escolhas. O importante é respeitar as decisões individuais e entender que rótulos como promíscuo ou quenga dizem mais sobre quem julga do que sobre quem é julgado. Bom pessoal, existe essa questão mesmo da hipocrisia, porém também existe a questão da mulher também se dar o respeito e se valorizar. Obviamente que a gente não pode julgar e apontar o dedo, mas quando a mulher, no caso, dança de forma sensual em lugares sociais, etc., ou tem algum comportamento como a promiscuidade em ficar com vários parceiros em uma noite na mesma festa, isso sim vai ter o julgamento, não cabe julgar, mas isso aponta sim essa pessoa como uma mulher promíscua devido a essas atitudes, que a gente possa saber diferenciar a questão do sexo, da biologia do homem e da mulher. Nem tudo o que é inerente ao homem é inerente à mulher. E não é uma questão de duplo julgamento também, como muitos falam, mas também é uma questão de antes do julgamento, do duplo julgamento, existe um contexto referente a cada pessoa, ou seja, a cada gênero. Para a mulher, uma coisa diferente do que para o homem. Então a gente tem que entender esta questão. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.